Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Você sabe o que é sequíssimo? Sequíssimo não é seco. Sequíssimo é algo que está tão desprovido de água que vira pó. Começa a esfarinhar. Você passa o dedo, é dissolvendo, porque deixou de ser seco há muito tempo, está sequíssimo. E me fez andar ao redor deles, diz Ezequiel. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, verso 3, Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi. O que você responderia? Você. Ezequiel respondeu, Senhor Deus, tu sabes. Este é um homem que sabe responder para Deus. Tu sabes. Verso 4. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. De um cemitério, Deus levanta um exército. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Até aqui. Amados, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Há exatos 199 anos. Portanto, nós estamos rumo, como nação independente, ao nosso 200º aniversário, aos nossos 200 anos. Se você pensar, nós somos uma nação nova. Se você pensar o Brasil, quando comparado a alguns países milenares, a gente é uma nação, eu diria para você, recém-nascida. Nós temos 500 anos que o Brasil foi descoberto, 199 anos que o Brasil é independente. Se a gente usar uma figura de um recém-nascido, a gente está engateando ainda. Quando as outras nações e alguns outros povos, já existe anos a mais de experiência para contar. Há nações milenares, que já passaram por guerras locais e mundiais, que foram atingidas de forma a virar um caos, e restauraram-se, aprenderam a restauração. Vocês sabem que o Brasil se tornou independente, e se tornou independente de Portugal, desde 1822.
E é interessante que na nossa bandeira foi colocada ordem e progresso, não em 1822. Esta inscrição, ordem e progresso na bandeira, aparece no dia 19 de novembro de 1889. Portanto, já havia bons anos passados, quando, fruto daquele filósofo Augusto Comte, que defendia aquela teoria do positivismo, com esta expressão, adotaram então na nossa bandeira esta expressão, ordem e progresso. Uma pena que por muito tempo ficou só na bandeira. A ordem só estava no texto, mas o país imperava uma desordem. Mas oxalá, tomara que este cenário mude. Tomara que em Deus a nossa nação desfrute daquilo que a gente vem defendendo há séculos, há anos. Que a ordem seja restaurada, que a nossa nação desenvolva e experimente um progresso, que as outras nações olharão e verão, é Deus que fez. Porque de como estavam, para como chegaram e como estão, tem que ser Deus. Eu gosto desse texto de Ezequiel, irmãos. É um dos textos que eu gosto de ler e reler na Bíblia. Porque eu disse anteriormente que aqui o principal é Deus. Ele chama o profeta e diz, Ezequiel, vamos dar uma voltinha, contando para você na minha linguagem. Vamos dar uma voltinha numa visão. Ele pega na mão de Ezequiel e leva Ezequiel num vale de ossos secos. Um cemitério. Só tem osso. E os ossos que ali há estão sequíssimos. E Deus faz uma pergunta, Ezequiel, pode reviver estes ossos? Pode? Eu perguntei para você quando li, o que você diria para Deus? Você está diante de um cemitério que você só vê osso, e osso tão seco que está esfarinhando. E Deus olha e fala, pode reviver? Você olha para o Brasil, talvez diante de tanta corrupção, de tanta roubalheira, porque não são políticos só que roubam milhões, nós temos gente que rouba R$5. E eu já disse para vocês anteriormente aqui, quem tem o pior caráter, o que rouba 5 milhões ou o que rouba R$5? Você pode discordar de mim, na minha cabeça, quem rouba R$5 é pior do que quem rouba 5 milhões. Porque quem rouba 5 milhões tem mau caráter, mas pelo menos não é burro. Quem rouba R$5, além de mau caráter, é burro. Porque está se vendendo por R$5. Não sabe nem roubar direito. Se eu pudesse lhe dizer dessa forma. Pois é. A roubalheira da nossa nação não estão apenas lá em cima, no alto escalão, nos cofres públicos milionários. Não, não. A roubalheira às vezes está nos interregnos, nos lugares que olhos não se veem, câmeras não detectam, mas acontecem. Pois é. Pode reviver uma nação assim? Uma nação que o que acontece lá na liderança muitas vezes é fruto daquilo que acontece dentro de casa, de muitos brasileiros. Pode reviver. Eu lanço mão do que Ezequiel disse, eu digo mesmo, oh Deus, tu sabes se o Brasil pode reviver, reacender, a ordem ser restaurada, o progresso ser instaurado, tu sabes, Senhor. Eu digo mesmo o que Ezequiel disse. E de repente Deus fala com Ezequiel, pois é, eu que sei, então olha para esses ossos e profetiza. Dize, você pode olhar no verso 4, profetiza estes ossos e disse, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Oh, irmãos, escute uma coisa que eu tenho para te dizer aqui. Isso aqui, se você pegar isso aqui, não precisa de ouvir o resto. Tão importante que é. Sabe qual é o instrumento que Deus usa para reavivar, para gerar vida numa nação e na sua vida? A palavra dele. Não existe ordem restaurada, não existe progresso estabelecido na minha vida e na sua, sem a palavra dele. Fora da palavra é morte, fora da palavra é cemitério. Agora, com a palavra, a vida acontece. Deus regenera, Deus limpa, Deus purifica.
Tudo por meio da sua palavra. Aí a Bíblia diz que Deus falou para Ezequiel, fala esses ossos. Ezequiel falou que Deus mandou dizer, tendões apareceram. Diz Ezequiel que barulho aconteceu, daquilo se ajuntando. Imagina ele vendo isso. O barulho, osso batendo com osso, tendões se formando. Mas diz a Bíblia que aquele exército tem osso, tem tendão, mas não tem vida. E Deus diz agora, Ezequiel, é a segunda etapa. Profetiza, espírito dos quatro cantos vem e gera vida nestes ossos. E diz a Bíblia que Ezequiel profetizou e a vida naquele exército surgiu. De um cemitério Deus brota uma multidão de gente de pele, de gente com sangue, de gente com coração pulsando, para Deus mostrar para mim e para você o seguinte, que não há ossos secos que Deus não pode restaurar. Não há cemitério que diante da ordem de Deus fique como está. Eu preciso de contar a vocês o que eu li um dia e eu fico encantado. Quando o Senhor Jesus chegou diante de Lázaro, 4 dias sepultado, um escritor disse o seguinte, que ainda bem que Jesus falou, Lázaro, vem para fora. Porque o escritor disse o seguinte, se Jesus falasse assim, vem para fora, sem afirmar quem que deveria vir para fora, Lázaro. Se Jesus só dissesse assim, no geral, vem para fora, tinha morto levantando de tudo quanto é canto. Tamanho poder que está e tem o Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus queria definir, não, o Lázaro é com você. Aquele homem atado de 4 dias, sai do túmulo vivo, ressurreto, para a glória de Deus. Eu separei algumas coisas importantes aqui, irmãos, para Deus restaurar a ordem e o progresso da nossa nação. Primeiro, a restauração da ordem começa com Deus mostrando a desordem. Ô, gente, eu não preciso de chover no molhado, mas eu vou falar, embora eu acho que eu estou chovendo no molhado. Só trata uma doença quem primeiro entendeu que é doente. Se você tiver com a ponta do pé machucado, e você olhar para o pé e falar, não, está são, está machucado não, você não vai tomar remédio. Daqui a pouco ele vai infeccionar, aquilo vai crescer. Não, está tudo perfeito. Daqui a pouco o seu pé está tomado. Não, você está doido, está tudo bem. Daqui a pouco a sua perna está tomada, daqui a pouco você tem que amputar a perna. Agora, quem olha e detecta, não, está doente, eu preciso tratar meu dedo. Pega um remédio, passa, de repente toma, porque entendeu a doença, buscou remédio. Sabe o que Deus vai fazer com Ezequiel? Porque a figura aqui é a figura de Israel, é a figura do povo de Deus. É a figura da menina dos olhos do Senhor. Deus já havia levantado profetas. Eu posso só contar a vocês os profetas? Deus havia levantado Isaías, Deus havia levantado Amós, Deus havia levantado Oséias, Miqueias, Jeremias, para clamar o povo a um arrependimento. E o povo não quis ouvir. Deus então olha para esta figura e diz, vocês estão como esse cemitério. Vocês estão tão mortos que estão sequíssimos, não há vida em vocês. Mas Deus diz para Ezequiel, eu vou restaurar, eu vou dar a vida. Não é por mérito de vocês, mas é apesar dos deméritos de vocês. Eu vou gerar vida. Sabe, irmãos, a restauração da ordem na nossa nação começa com Deus mostrando a nossa desordem. Primeiro Deus fala, vê como é que está morto, vê como é que está um caos. Isso eu digo para a nossa nação, mas eu digo também na sua família. Primeiro você precisa detectar onde está morto. Aqui está morto, aqui está morto, aqui está morto, aqui está morto. Pois é, quando eu detecto, agora eu suplico a Deus remédio para aquilo que eu vi que está morto. Deus pode restaurar, Deus pode reacender, Deus pode trazer de volta a vida naquilo que primeiro detectei que a vida se foi. Há casamentos que a alegria já foi embora. Há famílias que a comunhão já não existe. Os relacionamentos estão secos, estão áridos. Eu queria chamar você, meu irmão, eu queria chamar você, minha irmã, a detectar o problema. Olhar e falar assim, ali está morto. A alegria aqui acabou, morreu. A conversa, o diálogo se foi. Os tempos bons estão sequíssimos.
Mas eu queria te chamar para você detectar. Mas eu também queria te chamar para você olhar para aquele que pode restaurar. Ele restaura. Um exército num cemitério, Deus faz um exército vivo para a glória dele. Então, pastor, está muito ruim lá em casa, está tudo morrendo. Tá, irmão? Está um caos, tá. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus é mestre em transformar cemitérios em exércitos. Deus é mestre em transformar tristeza em alegria, angústia em paz, tempos de lamento em tempos de celebração. Deus é mestre em fazer. Primeiro você precisa detectar, você precisa de ver. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é que a restauração da ordem exige o reconhecimento de que somos incapazes de produzir vida. Ou seja, Deus fala, primeiro você vê, vi, Senhor, está um caos. Pois é, agora eu quero o segundo lugar, que você detecta que você não pode gerar vida. O verso de número 3, Deus pergunta, Ezequiel, poderão reviver estes ossos? Senhor, em mim não há poder para trazer vida. Não há dom em mim, talento em mim, força em mim, capacidade em mim. Pastor, poderá o Brasil desfrutar de um cenário abundante, glorioso daqui para frente? Eu digo para você que pode, mas a nossa esperança não é um homem. Enganado é aquele que acredita assim. Deus usa homens, mas a nossa esperança é Deus. Deus usa pessoas, mas é Deus quem governa. Eu gosto de João Calvino, que João Calvino disse lá no século XVI. Ele diz que quando Deus quer punir uma nação, Deus dá para a nação governantes ímpios, cruéis. Quando Deus quer punir uma nação, Deus dá para essa nação governantes cruéis. Pois é, talvez Deus de alguma forma nos puniu pelo nosso pecado, porque o país não se voltou para Deus, mas é tempo da gente se voltar para Deus de todo o nosso coração. Eu fico pensando, irmãos, nós devíamos ter a mesma sede de encher estádio para encher igreja. A gente devia ter a mesma sede para encher um campo de futebol. A gente devia ter a mesma sede para encher um templo, um culto. Quando a pandemia começou a acontecer, os pastores entraram no ramo online, virtual, e eu recebia mensagens, estou doido, pastor, para voltar, não vejo a hora, eu tenho que voltar, não aguento mais. A igreja voltou, e tem muita gente que dizia que não está aguentando, não vê na hora, que eu não vi mais na igreja, eu não vi mais. Deixa eu lhe dizer uma coisa, é tempo de você reacender no seu coração o que precisa de vida. É preciso de você trazer prioridade àquilo que é prioritário. Nossa nação está secular, irmãos. A nossa nação acha que Deus é a lâmpada do Aladim, você esfregou, faz pedido, Deus dá. Deus não é esse, Deus é Senhor. Se Ele não fizer nada, eu sou servo. Se Ele responder não para todas as minhas orações, eu continuo sendo servo, Ele continua sendo Deus. Talvez Deus está, de alguma forma, mostrando para o mundo o que de fato muitos estavam priorizando. Muitos na igreja, mas o coração longe de Deus. E eu espero que você esteja na igreja, mas com o coração colado, agarrado em Deus. Que você esteja aqui, mas com o seu coração cheio daquele que a gente está adorando nessa noite. Não adianta ser religioso sem Deus. Você pode ser presbiteriano, eu louvo a Deus por ser. Mas mais do que isso, é eu ser filho do Pai. Eu ser o servo dele. Pois é. Sabe, irmão, eu estou dizendo para você que está aqui, talvez nem caberia eu dizer a você que está aqui, mas eu queria que você fosse um canal útil para encorajar pessoas a realinhar ponteiros, expectativas. Muitos estão perdidos, achando que não precisam mais de Deus. Deus é um caso à parte. Não, Deus é tudo. Mateus 6,33 disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas aquelas coisas que foram citadas não seriam acrescentadas, que é o que comer, vestir e beber. Pois é. Então presta atenção. É tempo da gente ver o que é prioridade na nossa vida. Sabe o que Deus falou com Ezequiel? Ezequiel está morto, vocês deixaram a prioridade. Vocês estão buscando tanta coisa que não há vida e não gera vida na vida. Então olha para mim. Eu posso fazer vocês reviver. Eu posso fazer vocês viverem novamente. Sabe, irmãos,
A restauração da ordem exige que a gente reconheça que não vem por nós mesmos, não é por força, não é por carro e cavalo, como diz o salmista, uns confiam em carros e cavalos, mas nós nos gloriaremos em o nome do Senhor. A gente vai orar, a gente vai votar com sabedoria, a gente vai fazer o nosso papel como cidadãos aqui da terra, crentes, porém, quem muda a história é o Senhor. E a gente pede a Ele para que mude. E a última verdade que eu vejo nesse texto, e eu falo dela e termino. A restauração da ordem e do progresso significa crer que somente em Deus está a nossa esperança. Somente em Deus está a nossa esperança. Deus olhou para Ezequiel e falou, profetiza, fala. E falou. Mas Ezequiel falou o que Deus mandou falar, mas quem mandou o poder para que a vida surgisse foi Deus. Sabe o que eu aprendo? Eu prego o que é a palavra. Eu oro ao meu Deus, ao nosso Deus, mas o poder vem dele. Eu prego essa palavra acreditando que Ele opera no coração. Não é eu que opero, se fosse eu não tinha que ir embora para casa. Não é nenhum outro pregador, é Deus que opera. Portanto, irmãos, a restauração vem quando a gente entende que Deus é a nossa única e bendita esperança. Eu gosto porque o texto diz, no verso 12, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Eu olho para esse texto e eu penso no Brasil, penso na nossa nação, e eu penso Deus falando para a gente assim, eis que eu vou abrir, brasileiros, povo amado, eu vou abrir a vossa sepultura e vou fazer você sair dela. Eu trarei vocês de volta a Israel. Diz o verso 13, vocês vão saber que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela ao povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecereis na nossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Sabe, eu penso que daqui para frente, espero em Deus que a gente tenha vida para desfrutar, mas de um cenário que Deus transforma a desordem do Brasil numa ordem, o não progresso num progresso, lá na frente espero em Deus que a gente passe por isso. Quando a gente olhar para trás, a gente vai dizer, este verso 13, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Portanto, a solução para nós está em Deus, e é Ele que você veio adorar. Por isso que eu digo, as igrejas precisam sim estarem cheias. Seu coração precisa de arder pelas coisas de Deus, porque é só Ele que vem a solução. Se é só Ele que tem o poder e a solução, então é só dele que a gente precisa. Ele é tudo que nós precisamos. Portanto, eu termino a minha palavra dizendo, para Deus não há nada impossível, irmão. A nossa nação, com 199 anos de independência, caminhando para os 200, a gente pode ser uma nação onde desfrutaremos de milagres extraordinários. Sabe por quê? Porque para Deus não há nada impossível. Não há nada impossível. O milagre é uma iniciativa de Deus. E Deus usou para restaurar a sua palavra e o seu espírito. A sua palavra e o seu espírito. Vem Espírito sobre nós e nos restaure também. Vamos ficar em pé? Nós te pedimos, Pai, que Tu possas olhar para a nossa nação com um olhar de misericórdia. Que o que nós estamos vendo, uma nação resgatando o seu patriotismo, o amor pela pátria, que isso gere frutos para a glória do Teu nome. Dê, Senhor, um tempo novo para a nossa nação. Um tempo de prosperidade física, sim. Material, sim. Mas sobretudo espiritual. Que o Teu povo se volte para Ti. O Teu povo entenda que não existe nada que é mais importante do que o Senhor. Que as igrejas se encham, Pai. Que os templos ficam abarrotados de gente se acotovelando para glorificar e exaltar o Teu nome. Porque do Senhor vem a salvação.
Do Senhor vem o nosso socorro. Portanto, olhamos para os montes e vemos que o nosso socorro está em o nome do Senhor. Restaure, Senhor, a nossa nação, para o louvor e a glória de Ti mesmo. E agora, irmãos, vão em paz. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, restaurando a ordem, instaurando o progresso, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, irmão. Uma semana abençoada na presença do Senhor.